Vamos para mais um vídeo abençoado. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje e acompanhem até o final. Eu vou começar esse vídeo te perguntando: você já orou hoje? Você já agradeceu hoje por mais um dia? E eu resolvi também começar o vídeo lendo o começo do Salmo 64 para vocês. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu me identifico muito com os Salmos. Para mim é a minha parte preferida da Bíblia, porque eu consigo me identificar bastante com as coisas que eu leio. Eu consigo sentir que Deus fala comigo através deles. Eu gosto muito. E eu escolhi o Salmo 64 para conversar um pouquinho com vocês agora. E eu vou ler o comecinho dele aqui com vocês. E se vocês quiserem me acompanhar aí da casa de vocês, vai ser muito bom também. O Salmo 64, do 1 ao 4. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Ó, abençoados, uma coisa que eu vou aconselhar vocês é todos os dias pedir proteção para Deus, porque a gente nunca sabe quem tá contra a gente nunca sabe quem torce contra nós, quem querem o nosso mal, né? Muitas vezes as pessoas se escondem demais e muitas pessoas não acreditam na inveja, mas eu acredito bastante. E as pessoas, muitas vezes, elas nem invejam as coisas que a gente tem. Elas invejam a nossa família, invejam a união que é a nossa família, o amor que tem na nossa família, invejam a nossa vida. Então é muito importante a gente pedir proteção e sabedoria também para lidar com essas coisas. Sabe uma coisa que me chamou bastante atenção dessa parte do Salmo? É essa daqui, ó. Dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Uma coisa que eu percebi muito aqui na Bíblia, e que eu também já comentei, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu sempre comento lá no Instagram, é que palavras têm poder, e na Bíblia sempre fala como devemos tomar cuidado com o que falamos, né? Tanto para nossa vida como para a vida das outras pessoas. O que desejamos tanto para nós como para a vida das outras pessoas também. E aqui nessa parte fala que como a nossa língua muitas vezes podem soltar palavras amargas e como as pessoas podem nos atingir através dessas palavras. Às vezes as pessoas usam muito das palavras para nos atingirem, para nos deixar para baixo, para nos desmotivar, para nos afetar. Essa é a verdade. Tem muitas pessoas abençoadas que não sabem falar uma palavra amiga, que não sabem falar uma palavra positiva para apoiar. Às vezes você chega falando para a pessoa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A pessoa já vem com palavras negativas, já vem te desmotivando a não fazer. E a gente precisa se blindar com isso, né? A gente precisa aprender a não levar isso para nossa vida. É tipo igual aquele ditado que fala: entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque muitas vezes essa pessoa, ela acaba jogando em cima de você a própria frustração que ela tem. Ela muitas vezes não tem capacidade de correr atrás dos sonhos dela. Muitas vezes ela não tem capacidade de fazer o que você faz. E quando você vê que tá tendo aquela atitude, quando ela vê que você tá tendo aquela atitude, quando ela vê que você tá correndo atrás, o que ela vai fazer? Ela vai te desmotivar. Ela vai falar que não vai dar certo. Ela vai falar que isso não vai ser bom para você. Então, a gente precisa saber filtrar essas pessoas e também saber filtrar essas palavras, não deixar essas palavras nos atingirem e não deixar essas palavras fazer a gente desistir do que a gente quer. E uma coisa que eu vou falar para vocês também: não saem falando para todo mundo o que vocês querem fazer, não saem falando para todo mundo os sonhos de vocês, não saem falando para todo mundo os planos, né, que vocês querem realizar ou algo que tá para acontecer. E isso pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Eu acredito que o principal para quem você deve falar essas coisas é Deus. Você deve pedir para Ele te dar direcionamento, você deve pedir para Ele te guiar, para você poder conseguir alcançar o seu objetivo.
porque muitas vezes eu sou uma pessoa que eu acredito em energias negativas. Então, às vezes tá uma coisa muito legal para acontecer, você vai e fala e começa a dar tudo errado. Então, eu acredito que a energia das outras pessoas pode influenciar bastante. Então, se você tem alguma coisa para realizar, se você tem alguma coisa para fazer, converse com Deus, fale apenas para Deus. Por mais que seja pessoas da sua família, por mais que seja pessoas que você acredita que gostam de você, eu acredito que mesmo assim não é bom falar. É bom sempre falar depois que já aconteceu, ou então também já vi também, você vai viajar, quando você chegar, você fala para onde você foi, para ocorrer tudo bem. Eu acredito muito nisso. Então, assim, é o conselho que eu dou para vocês, né? E mais uma vez eu falo, palavras têm poder. Então também não fique falando coisas ruins sobre você, sobre a sua vida. Eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é falar coisas boas, acreditar em coisas boas e ser uma pessoa mais positiva. Você é uma pessoa positiva? Para mim, ser uma pessoa positiva não é só ver o lado bom das coisas. Ser uma pessoa positiva, na minha opinião, apesar de tudo estar dando errado, apesar de não haver mais solução, você não conseguir enxergar mais uma solução para o problema, é você ter fé e acreditar que as coisas vão melhorar. E às vezes as pessoas confundem muito ser uma pessoa positiva com que, eu não acredito que nada vai dar errado. Não, não é assim. Eu também acredito que a gente precisa ver os dois lados das coisas, tanto o lado bom como o lado ruim. Só que se você focar só no lado ruim, se você focar só no que não vai dar certo, se você focar só que você não vai conseguir fazer as coisas, se você focar só no problema, você não vai conseguir passar por essa fase que esteja passando, que seja difícil. Você não vai conseguir encontrar uma solução para o seu problema, entende? Então, quando você é uma pessoa positiva, por mais que as coisas estejam ruins, por mais que você esteja ali naquele problema, naquela fase difícil, você acredita que as coisas vão melhorar. Você acredita que você vai conseguir encontrar uma solução, você vai tentar buscar uma solução. Em vez de você focar só no problema, você vai tentar buscar uma solução para sair daquilo, para passar por essa fase. Para mim, isso é ser uma pessoa positiva. E para mim também tem muito a ver com fé, né? Você precisa ter fé em Deus, você precisa colocar a sua vida, os seus planos, os seus problemas em Deus. E aí vocês podem pensar assim também, né? Como eu também algumas vezes já pensei. Eu me considerava uma pessoa de pouca fé. Não sei, eu não sentia que a minha fé era suficiente para poder conseguir as coisas, né? Para poder acreditar mais nas coisas. É uma coisa que eu também, assim, venho pedindo para Deus melhorar em mim. É uma coisa que eu também aconselho para Deus, para vocês pedirem para Deus melhorar em vocês também, né? Mas eu acabei mudando esse meu pensamento quando eu li essa parte na Bíblia aqui que eu vou ler para vocês. Tá em Mateus 17:20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. De que tamanho era a fé do homem que disse para Jesus: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Então, como vocês viram aqui no versículo, qual que é o tamanho de um grão de mostarda? É um grão bem pequititico, né, minha gente? Então, eu acredito que o mínimo de fé que você tenha, por mais que você sinta que não tenha muita fé, por mais que você sinta que deva melhorar isso, o importante é você ter. Não importa o tamanho que você tenha. Lógico que a gente precisa aprender a confiar mais nos planos de Deus. A gente precisa aprender a deixar tudo nas mãos dele, né? Porque a gente, muitas vezes a gente fica com o coração apertado, a gente fica inquieto, a gente fica insegura, né? Do que pode acontecer conosco, com a nossa vida. Mas o mais importante de tudo isso, por mais que você se sinta uma pessoa de pouca fé, você tem fé. Então acredite na sua fé e peça para cada dia mais você conseguir melhorar isso em você, para cada dia mais você conseguir acreditar mais no que Deus tem para você. É uma coisa que, assim, eu também estou aprendendo, sabe, abençoadas? Eu acredito que ninguém nasce sabendo de tudo. Eu acredito que tudo é uma construção, até mesmo quando é
com relação a Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente busca mais Ele, quando a gente busca mais entendimento da nossa vida, das nossas coisas e da palavra que Ele deixou para nós, eu acredito que as coisas melhoram muito na nossa vida e a gente possa aprender muito mais. Porque a Bíblia nos ensina muitas coisas boas mesmo, que eu acredito que se todo mundo pegasse um pouco desse ensinamento e levasse para a vida, o mundo estaria bem melhor, as coisas estariam bem melhores. E não é assim que as coisas funcionam, né? E eu não tô aqui falando de religião nenhuma, gente. Jamais eu vou aqui chegar e falar para vocês, essa é a religião certa, que não sei o quê. Não. Eu tô falando de Deus mesmo, eu tô falando do que Ele diz na palavra, eu tô falando sobre o que Ele fala na Bíblia. Sobre o amor que Ele demonstra ter por nós, os ensinamentos bons, as coisas que a gente deveria mesmo levar para o nosso dia a dia, para sermos pessoas melhores e sermos pessoas boas. Então, se você acha que você tem pouca fé, não se sinta menor por isso, ou não sinta que só porque você tem uma pouca fé, as coisas não vão acontecer, as coisas não vão melhorar para você. Use essa sua pouca fé, se agarre nessa sua pouca fé para você conseguir as suas coisas, para você se aproximar mais de Deus e para você acreditar que as coisas vão dar certo. E eu tenho gostado muito de conversar com Deus, quer dizer, gente, eu me embanando todo para falar aqui com vocês. Eu tenho muito de falar de Deus com vocês, né? Eu espero que de alguma forma eu possa tocar o coração de vocês, as coisas que eu mostro aqui para vocês possam tocar aí o coração de vocês, possam ajudar vocês também de alguma forma, né? Porque o que eu acredito também que o mundo mais precisa é de pessoas que influenciem de uma forma boa, né? E eu tô aqui para influenciar vocês de uma forma boa, para incentivar vocês de uma forma boa. Eu quero muito que vocês consigam realizar os objetivos de vocês. Eu quero muito que vocês tenham amor na família de vocês, tenham felicidade na vida de vocês. Eu quero muito que vocês cresçam, que vocês sejam pessoas felizes, né? Que vocês sejam pessoas vitoriosas, que vocês sejam pessoas do bem, que a cada dia, tanto não só eu como vocês, que a gente possa crescer e melhorar, né? Porque a gente está aqui para isso, para aprender todos os dias, para melhorar a nossa versão todos os dias, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais coisas aprendemos. Não pense que a gente sabe de tudo, porque não. A vida é um aprendizado constante. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai aprendendo e principalmente isso nos faz pessoas melhores, né? Não acreditar que a gente sabe de tudo. E leva isso pro coração de vocês. Deus é bom o tempo todo e Ele está conosco o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vocês viram a labuta que foi, né? Arrumei e deixei tudo arrumadinho, tudo limpinho. E eu gostei muito de vir aqui conversar com vocês. Tô bem cansada, mas é isso aí, né? Beijão, até o próximo vídeo!